Com a volta às aulas, muitas famílias ficam com aquela dúvida. Como preparar a lancheira mais saudável, mais caprichada e, ao mesmo tempo, que seja atrativo, né, para as crianças? A Dani Secom foi conversar com uma nutricionista, vai trazer agora umas dicas bem legais. Para falar sobre isso, está comigo a Alana, que é nutricionista, e preparou essa mesa aqui para a gente falar um pouquinho sobre a alimentação da criançada. Alana, tudo começa pelo planejamento, né? Exatamente. Para montar uma lancheira, a gente precisa, primeiro de tudo, de planejamento. Então, eu costumo falar que a lancheira começa a ser pensada lá no supermercado, lá na venda, lá na mercearia. E aí, a gente começa a pensar, então, a envolver a criança nesse processo também, né? Ela pode participar do planejamento, ela pode participar da lavagem das frutas, enfim, e das escolhas também, né? Mas é claro que é sempre importante a gente expor quais são esses alimentos que a gente pode colocar como opção para ela, né? Então, eu vou montar aqui com vocês uma lancheira para vocês acompanharem, como geralmente a gente indica, né, para as famílias. Então, a gente começa sempre pensando numa opção de fruta ou numa opção de vegetal. Então, aqui eu coloquei a opção do tomate cereja, que é um tomatinho que geralmente as crianças gostam. Ele tem um saborzinho mais adocicado também. Então, ele pode ser uma opção. A gente já coloca aqui, ó, separadinho. É importante separar os alimentos? Dá para fazer num potinho só? Como é que funciona essa organização? É importante separar sim, tá? Até, por exemplo, aqui no caso desse pãozinho de queijo, o importante é ele sempre estar separado para que não, por exemplo, não pegue o líquido da fruta, né? Então, o ideal é que a gente separe sempre, tá? E, por exemplo, no caso do iogurte, a gente também, em dias mais quentes, por exemplo, tem o risco enfim, de uma intoxicação, alguma coisa nesse sentido. Então, para isso, o importante é também a gente ter sempre uma lancheira térmica, né? E, de preferência, avisar na escola, né, que essa família, né, que a família está levando algum produto como leite, né, por exemplo, que estraga mais fácil, para que ele possa ser armazenado dentro da geladeira. Então, sim, é super importante separar os alimentos. Aí eu vou colocar aqui, então, a opção do pão de queijo, nesse compartimento dessa lancheirinha aqui, ele também vai totalmente separado. Então, a gente tem uma opção de fruta, uma opção de farináceos, e aí é sempre legal dar preferência por farinha integral, né? E uma opção de proteína ou de laticínios, enfim, derivados de leite. E é o que a gente vai fazer aqui. Então, eu coloquei o tomatinho como uma opção de fruta ou de vegetal. Vou colocar a maçã também, porque isso também aquela questão do planejamento quanto tempo essa criança vai ficar na escola? Vai ficar um período só, os 2 períodos? Né? É importante pensar nesse sentido também. E aí eu vou colocar como opção de proteína ou de laticínio esse iogurte aqui, mas poderia ser, por exemplo, o ovinho de codorna, né? E a água também aqui sempre junto, porque a hidratação, ainda mais nessa loucura de tempo, é importante, né? Fundamental. E aqui vocês podem perceber que eu coloquei outras opções de bebida como opção, né? Um suquinho 100% integral, sem adição de açúcar, ou uma bebida que, para crianças que, por exemplo, são intolerantes à lactose, uma bebida vegetal. Mas sempre, top 1, a água é fundamental, né? Para os dias de frio, principalmente, em que as crianças geralmente esquecem de tomar água, é sempre importante a gente colocar ela junto na lancheira. Imagino que alguns pais aí de casa possam estar se perguntando, mas em casa meu filho não come isso. Não temos aqui em casa, talvez, essa consciência alimentar, mas quero mudar. Como é que a gente pode engajar a criança, tanto no planejamento, mas também na própria alimentação? Dá para misturar um pouquinho no começo, para atrair mais a atenção dela também? Com certeza. Eu acho que todo o processo de educação alimentar, ele passa por... É literalmente um processo, né? Então, colocar sempre opções para a criança, mas não deixar essas opções abertas, né? O que você quer levar hoje? Não, né? Coloca, olha, a gente tem o bolo e a gente tem um biscoito. Qual desses 2 você quer, né? E sempre incluir. Então, quando eu falo para colocar uma opção de fruta, uma opção com farinhas, né? Ou sementes, enfim, é justamente para que eu possa trabalhar essas 2 coisas. Então, por exemplo, ele não gosta muito de bolo integral. Tudo bem, então leva fruta. E hoje, ou 2 vezes na semana, você leva um bolo de cenoura, um bolo da sua preferência. Obrigada, Alana, pelas explicações. A lancheira está pronta aí para a criançada levar para a escola. Várias opções, ela trouxe aqui vários exemplos, mas, claro, sempre adaptável conforme a necessidade da criança, também
ao que a família tem condições, né? Porque é outro ponto importante também, mas é tudo uma questão de se pensar e de criatividade na hora de chamar também a criança para essa vida mais saudável. Volto ao estúdio com vocês. Valeu, Dani. Criançada hoje em dia tá muito fit, né? Na minha época tinha outras coisas, mas eu adorava levar aquele sanduíche de patê de atum. Era muito gostoso. Vamos fazer um intervalo rapidinho.